Eu vou explicar para vocês como é que, com controle emocional, eu saí de um problema super sério no aeroporto, onde a gente não estava conseguindo embarcar, para voar na primeira classe, o caminho inteiro do Brasil até a Austrália, de primeiríssima classe, na companhia aérea que é a top das tops, a mais top do mundo de primeira classe, que é a Qatar. Como é que eu consegui, né, proporcionar isso tudo para minha família? A partir de controle emocional. Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Que bom ter você aqui para a gente ter esse papo tão importante hoje. Hoje eu quis aqui abrir a câmera para conversar com você sobre uma coisa que eu nunca falei antes aqui nesse canal. Eu acho que esse vai ser o vídeo mais profundo, né, que eu falei até agora. E é um vídeo que só vai valer a pena para você se você realmente mergulhar nele, tá? Se você abrir a sua mente para poder enxergar as coisas de uma maneira um pouco diferente do que talvez você tenha enxergado até agora, né? Eu sou Carol Cabral, eu sou especialista em controle emocional, sou educadora infantil e terapeuta. E hoje a gente vai conversar aqui, gente, sobre multidimensionalidade. É por isso que eu falei no início do vídeo que isso aqui não é para pessoas materialistas, né? Esse vídeo não é para você, se você acredita que a vida é só o que a gente vê, toca, cheira, que a gente não tem o menor poder sobre o que acontece com a gente, que nós somos apenas vítimas das circunstâncias, que tudo acontece pra gente e a gente não pode fazer nada a respeito, né? Só pode reagir, mas não tem como agir para que as coisas sejam diferentes daqui para frente. Então, se você acredita que a vida é desse jeito, que se você não consegue tocar, ver, cheirar, né, sentir pelos sentidos, isso não existe, então esse vídeo realmente não é para você, né? Por outro lado, esse vídeo é para você que sabe, que já percebeu, que teve um vislumbre de que tem alguma coisa, de que tem um segredo, tem uma chave, tem um mistério na vida, de que algumas pessoas elas simplesmente conseguem o melhor e outras não. Algumas pessoas elas parecem que têm um controle sobre tudo na vida delas, que mesmo em circunstâncias difíceis, e às vezes parece até que nem essas pessoas passam por circunstâncias difíceis, elas conseguem tirar o melhor. Mas não é o melhor de, eu vou tirar a melhor lição. Não, é o melhor resultado acontece para elas. E em outras pessoas parece que as coisas só pioram, né? As coisas vão ruins e quando estão ruins elas ficam piores ainda. Por que será, gente, que isso acontece? Né? Será que alguns nasceram com uma marca na testa, você vai ter sorte, outros nasceram com outra marca na testa, de você não vai ter sorte nenhuma? Pois bem, não é isso, né? A gente sabe que não é assim. Mas algumas pessoas despertaram, outras continuam dormindo. Em que sentido, Carol? Vou explicar para vocês direitinho. O mundo, gente, ele é multidimensional, no sentido de que em um momento você tem várias chances de coisas diferentes acontecerem na sua vida, dependendo da sua escolha. Vou dar um exemplo simples. Vou dar um exemplo físico, por exemplo. Você acorda de manhã, o despertador toca e você tem preguiça de acordar. Você vai lá e aperta, né, a soneca, o snooze, por mais 10 minutinhos. Depois disso, a sua manhã, o seu dia começa a ficar turbulento, porque aquele tempo fez uma diferença. Então você já acorda em outro clima, você já acorda mais alerta, mais com pressa, com uma energia muito mais densa, você percebe? Do que se você acorda mais cedo, faz uma respiração, faz uma meditação e se prepara para levantar da cama, se prepara espiritualmente para o dia.
né? Se você simplesmente percebe a sua vibração, o seu estado naquele momento. Então, assim, foi uma simples escolha de apertar o botão do soneca. E isso, ele muda todas as coisas que vão acontecer no seu dia. Talvez, porque você estava agitado desse jeito, você tome uma fechada no trânsito. Talvez seja isso que você atrai para você. Eu não estou dizendo que é certo, mas talvez. E talvez, se você tivesse ido com calma, se você estivesse com uma vibração calma e tranquila, o seu caminho seria mais calmo e tranquilo. As pessoas que cruzariam por você seriam mais calmas e tranquilas também. Você percebe que não é só a decisão de apertar um botão do soneca, são todas as consequências. E aí, o que é que acontece? A maioria das vezes, a gente não toma a decisão racionalmente. Você sabia que das decisões que você toma, 95% são tomadas pelo seu cérebro antes de você fazer? Ele simplesmente, com toda a programação que o nosso cérebro tem da gente procurar prazer, evitar a dor e evitar mudanças, né? Continuar no status quo, o nosso cérebro ele vai tomando decisões por nós durante o dia inteiro, 95% das vezes. Os outros 5% são a gente, com muito esforço, a gente faz, não, peraí, eu vou agir diferente agora. E aí o que é que acontece, gente? A maioria das pessoas vivem como se fossem macaquinhos, apenas reagindo aos estímulos que ele tem no cérebro dele de buscar prazer, evitar dor e manter a inércia, manter onde está, porque a mudança, né, de qualquer hábito, ela causa dor. Então a gente vai ao longo do nosso dia, ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo dos anos e ao longo da nossa vida, perdendo cada vez mais o controle para que coisas fantásticas, extraordinárias, maravilhosas, milagres aconteçam na nossa vida. Vocês estão entendendo? São pequenas decisões. E aí, essa questão da multidimensionalidade é que no momento em que você está aqui, vamos voltar para aquele exemplo lá, do despertador tocou. Você está naquele momento e você decide, né? Usa os 5% das vezes, né, que você toma a decisão e você fala, não, eu estou querendo descansar mais um pouco, né? Que é isso que eu faço automaticamente, mas eu vou fazer diferente hoje. Eu vou acordar cedo. E eu vou sentar aqui e vou fazer uma respiração. Isso pode mudar, e eu acredito que muda completamente todas as outras coisas que acontecem no seu dia. Então, dessas multidimensionalidades, né, dessas consequências que podem vir para o seu dia, você talvez tenha escolhido a melhor. E aí o melhor vem para você. E aí o seu dia é completamente diferente. E isso acontece também não só em atitudes nossas, como não ficar mais tempo na cama, como outras, quer dizer, quebrar a preguiça, né? Como em outras atitudes também emocionais, decisões emocionais que nós tomamos. Por exemplo, você está no seu trabalho e alguém faz alguma piada que não é legal, né? Ou faz alguma insinuação que você não gostou. Você pode escolher como você vai se sentir a respeito e como você vai responder. Você talvez, a parte de escolher como você vai se sentir imediatamente depois, ela meio que não cabe a você. Ela é produzida no seu cérebro, mas você pode reconhecer esse sentimento e decidir o que você vai fazer com ele. Se você vai agir de maneira inteligente, racional, ou se você vai agir de maneira instintiva,
Seja de guardar rancor, de guardar aquilo para você e ficar se sentindo mal, ou de reagir de maneira agressiva, não pensada. Então, o que acontece é que a maioria de nós nem percebe que tem essa escolha. Nem percebe que nós podemos ser capitães dos nossos sentimentos, capitães dos nossos destinos e dizer, não, peraí, eu escolho agir de maneira pensante e não reativa. É por isso que eu falo de viver como macaquinhos, agindo com reações, né? Causa e consequência. Isso acontece, eu reajo dessa maneira. Que nem macaquinho de laboratório mesmo, ratinho de laboratório que fica fazendo as mesmas coisas. Assim nós agimos na nossa vida. As pessoas nos provocam e a gente age sempre da mesma maneira. O nosso corpo perde por prazer ou por evitar a dor e a gente vai lá e age da mesma maneira e não faz o que seria importante para o nosso progresso, para o nosso avanço. Porque isso é difícil, né? Isso exige muito controle, muito autoconhecimento, muita autopercepção. Então, quando Jesus, por exemplo, veio dizer para a gente que é a gente que veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância, para nos libertar, é justamente para nos mostrar que existe um lado B, que existe um mostrar outra face. O mostrar outra face no sentido de mostrar o outro lado da moeda, uma outra maneira de agir. Então, se a pessoa faz um comentário desagradável, ao invés de você fazer outro desagradável, você mostra que existe um outro jeito de agir. Mostra para ela um universo que talvez ela nem conheça. A maioria de nós não conhece. Mas é fácil conhecer. Só exige autopercepção e esforço. Né? Esforço no sentido de, quer dizer, eu disse que era fácil, mas não é fácil, é simples. Mas não é fácil, porque exige um esforço e um esforço diário para a gente realmente evoluir e avançar. E sair dessa coisa de macaquinhos que só reagem. E, gente, quando eu falo de multidimensionalidade e de você trazer para você a melhor resposta, o que pode vir de melhor para você e para sua família, eu tô falando de melhor mesmo, eu tô falando de coisas grandiosas, eu tô falando de milagres, eu tô falando de realização de sonhos. A partir do nosso controle emocional, a partir do nosso controle sobre os nossos atos, a partir do nosso controle sobre nossas escolhas, do nosso domínio sobre nós mesmos, a gente toma domínio sobre a nossa vida e sobre as coisas que acontecem na nossa vida. A gente pode se aliar, né? Pensando, né, de maneira planejada mesmo e assertiva, se aliar com o melhor resultado, com a melhor vibração, com o que de melhor pode acontecer para a gente naquele momento, seja lá o que for, porque o que tem de melhor para a gente nem sequer sabe, a gente nem sequer imagina. Mas a gente pode se colocar numa vibração, a gente pode se colocar numa energia de que esse melhor vem pra gente. Não importa o caos que você esteja vivendo. E aí, quando isso acontece, né? Quando uma pessoa percebe isso, não, eu posso trabalhar a mim mesma para que eu não me sinta tão assim refém, marionete dos meus sentimentos, marionete dos acontecimentos que acontecem que tem na minha vida, que eu realmente seja aquela que toma a decisão, que toma as rédeas da minha vida, que toma as rédeas do meu coração, tenha um domínio sobre o que acontece comigo. Eu quero fazer isso. Aí as pessoas tentam, né? Quando a pessoa percebe que ela tem esse poder, isso já é um passo enorme, isso já tira você da média absoluta das pessoas que acreditam que não tem poder nenhum, que são apenas vítimas do que acontece. Que elas não têm sorte, que nada de bom vem para elas, que a vida delas é só aquilo, que a realidade delas jamais poderá ser transformada.
ou se for transformada, depende de uma grande sorte, não depende delas. Depende de ganhar na loteria, por exemplo, ou depende de que alguém vá lá e puxe elas e salve elas, e não entende que na vida dificilmente alguém vai vir te salvar. Quantas pessoas ganham na loteria? Então, será que não já é hora de você falar assim, peraí, se eu não tomar a decisão de controlar a minha vida, de ter controle sobre mim mesma e a partir daí ter controle sobre o meu destino, a minha vida vai ser disso aqui para pior, não vai melhorar não. A situação na minha família, a situação no meu trabalho, a minha situação financeira, eu preciso ter controle sobre isso. Então, vamos lá, a pessoa vai lá e toma essa decisão, sobe acima da média, né? É aquela que já entendeu que ela pode fazer alguma coisa diferente, que ela tem algum poder sobre isso. Mas como? Como? Aí o que eu vejo muitos fazerem é negar o que sentem. Sabe aquele negócio da lei da atração? Ah, eu tô me sentindo muito mal hoje, eu tô me sentindo triste. Peraí, eu não posso me sentir triste, eu não posso me sentir com raiva. Eu tenho que evitar esse tipo de sentimento porque isso vai atrair coisa ruim pra mim. Eu não posso falar nada de ruim porque coisa ruim vem e acontece. Gente, não é sobre isso. É sobre você ter controle do que você sente, sim. Ter domínio sobre os seus sentimentos, sim. Mas antes de tudo, reconhecendo que eles existem e que eles estão ali para te sinalizar algo e que não devem ser ignorados. Então, se você sente raiva, é porque alguma coisa ali precisa ser trabalhada em você, tá apontando. Olha, tem esse ponto frágil aqui, ó. E você precisa olhar para dentro e perceber por que eu fiquei com raiva. Ao invés de ficar, por que essa pessoa fez isso comigo? Né? A culpa é dela. Não, por que isso me magoou? Porque ninguém é capaz de te magoar se você não se permite ser magoado. E a gente se permite ser magoado porque nós temos pontos frágeis que precisam ser trabalhados ainda. Então, quais são esses pontos frágeis que a gente tem? A vida vai mostrando a partir dos sentimentos. Entende por que não pode ignorar eles? Entende por que eles são ali um alerta importante para a sua evolução? Agora, perceber eles e entender eles, procurar mergulhar para saber por que, o que está de trás dos sentimentos, né? Eu tenho uma professora da constelação, ela fala assim, que não é sobre as taças, não é sobre o som das taças vibrando, é o que faz a taça vibrar. Então, não é sobre os sentimentos que você está tendo, mas por que esses sentimentos estão aparecendo na sua vida. O que está atrás deles? Às vezes é um trauma que precisa ser curado. Às vezes é um pensamento sabotador que você está tendo, que a pessoa vai lá, aponta e vai, ai, bem naquele calinho. Então você tem a oportunidade de trabalhar isso. Isso vem para a luz, deixa de ser inconsciente. Olha o poder. Quando você traz para a luz, poxa, isso me magoou que a pessoa falou, porque eu tenho esses pensamentos de mim mesmo o tempo inteiro. E a partir do momento que você percebe o seu próprio pensamento e ele vem para a luz, ele deixa de ter força sobre você. Porque agora você vê quando ele acontece. Entende? Então, toda vez que os sentimentos vêm para a gente precisa acolher eles. Peraí, eu estou sentindo isso. Sentindo o corpo. Onde é que eu estou sentindo isso? É aqui no estômago? É no coração? Como é que está minha mandíbula? Como é que está meu corpo? Como é que estão meus ombros? Como é que está minha face? Você perceber isso, você se perceber. E a partir do momento que você se percebe, você agora pode fazer alguma coisa ao respeito. Peraí. Essa pessoa me ofendeu. Eu tive um sentimento aqui, pode ter sido de mágoa, pode ter sido de raiva, o que for. Eu preciso pensar melhor sobre isso. Muito mais do que eu tenho que reagir, eu tenho que responder, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, peraí. Deixa eu ver como é que eu posso crescer. Não a partir do que a pessoa disse, mas a partir
da ressignificação daquele sentimento em mim. Aquela pessoa está apontando em mim alguma coisa que doeu e que eu preciso trabalhar. Não importa ela. Ela tem a vida dela, ela vai pagar pelo que ela falou, pelo que ela fez, mas você pode evoluir a partir disso. Aí eu vou dar aqui, gente, um exemplo muito claro, né? Que eu já falei isso em outros vídeos, mas eu precisava falar desse exemplo aqui para falar de multidimensionalidade. Eu vou explicar para vocês como é que, com controle emocional, eu saí de um problema super sério no aeroporto, onde a gente não estava conseguindo embarcar, para voar na primeira classe, o caminho inteiro do Brasil até a Austrália, de primeiríssima classe, na companhia aérea, que é a top das tops, a mais top do mundo, de primeira classe, que é a Qatar. Como é que eu consegui, né, proporcionar isso tudo para minha família? A partir de controle emocional. Eu vou contar para vocês, né? Se vocês não viram isso em outro vídeo, vocês vão saber agora o que foi que aconteceu. Gente, todo mundo já deve ter passado aqui, né? Quem viaja de avião sabe que uma vez ou outra você vai passar por um estresse no avião. Vai passar por alguma situação ruim e tal, e eu já passei por vários, né? E o que é que normalmente acontece quando você passa por um estresse? Tem sempre alguém batendo na mesa, pá! Tem sempre alguém fazendo escândalo. Tem sempre algum BO acontecendo, né? Tem sempre alguém dizendo, vou processar, vou botar essa empresa no pau, vou gravar seu nome, vou falar, vou botar na internet. Tem sempre alguém nessa vibração. O que é que acontece? Vou explicar. Toda vez que você está numa situação caótica, você é convidado a sentir o caos da maneira mais densa possível, que é através da frustração, da raiva, do ódio, da mágoa, de apontar o dedo no outro, da culpa, de esquecer que nós somos seres vibracionais e que todos nós sentimos a energia um do outro e que nós temos o poder de influenciar a energia do outro com a nossa boa energia. Então, a tendência é a gente tentar resolver as coisas materiais, as nossas frustrações materiais, através do material, né? Através de uma ação, mesmo que essa ação ela não seja nem um pouco racional. O Tao, ele fala da ação pela não ação, e isso é uma coisa muito mal vista aqui pra gente. Aqui que eu digo é aqui no Ocidente, né? Porque a gente acha que a gente precisa agir, mas muitas vezes o agir por agir, o agir para poder fazer qualquer coisa é a pior coisa que a gente pode fazer. Quando a gente já fez tudo o que a gente podia fazer, existe o poder da não ação. É um poder de não ação física, mas de ação consciente interna. Como é isso, Carol? Você está no meio do caos. Você já fez tudo o que você poderia fazer. E não está dando certo. Ao invés de você aceitar o convite para o caos e para os sentimentos mais densos que você pode ter e que vai, lembra, atrair nessas multidimensões a resposta mais densa para você também, você faz diferente. Você olha para dentro e medita. No meu caso, que eu sou uma mulher de fé, eu medito e eu oro. Eu percebo o sentimento dentro de mim, eu acolho ele e eu peço em oração para que eu veja com uma visão ampliada o que está acontecendo e não com a minha visão limitada. E o que acontece? Jesus prometeu, toda vez que a gente pedir, o Espírito Santo nos será enviado.
O que é o Espírito Santo? É aquele que é o Espírito de Deus, aquele que tem toda a sabedoria. Ou seja, na hora que você pedir, a sabedoria vem para você. É só pedir. Então eu fui lá e pedi a Deus. Olha, eu já fiz tudo que eu podia fazer, já fui de um balcão para outro, já conversei com um, já conversei com outro, já fiquei aqui na agência, falando com o cara da agência, falando com a pessoa do guichê, aquele caos estabelecido. Sou eu, meu marido, 2 crianças pequenas, que a mais velha tem 2 anos de idade, no aeroporto por horas a fio, todo mundo embarcou, menos a gente. Não conseguiram colocar a gente dentro do avião. E isso, a gente tinha ido no dia anterior lá para poder ter certeza de que estava tudo certo. E a gente não conseguiu embarcar. E as horas estavam passando, o avião já tinha ido embora, não se tinha a menor noção de qual era o próximo avião e do que é que a gente ia fazer. E as crianças lá, uma de cocô, a outra morrendo de sono, as 2 com fome. Caos. Meu marido quase quebrando tudo, né? Uma situação muito difícil. Então, quando eu fiz de tudo, conversei com todo mundo que eu podia, tentei de tudo e não consegui, ao invés de chegar lá e ameaçar e culpar e fazer escândalo e ofender outras pessoas, eu calei, eu orei, não fiz uma oração de desespero. Isso é outra coisa que eu vejo as pessoas fazendo muito, que é aquela oração, pelo amor de Deus, me ajude. Não é possível, aí entra no papel de vítima, não é possível que isso está acontecendo comigo. Não, eu fiz a oração do Filho de Deus, a oração daquele que confia. A filha de Deus, ela confia no amor do Pai. A filha de Deus, ela sabe que o Pai vai fazer o que é melhor para ela. E ela pode não estar entendendo nada do que está acontecendo naquele caos, mas ela tem confiança em Deus e tem confiança na vida. Então, a oração que eu fiz foi uma oração de confiança. De dizer, eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não estou entendendo nada de por que é que nós fomos os únicos que não conseguimos entrar nesse avião. Por que a viagem estava indo tudo tão certo até aqui, na hora do aeroporto, né? Visto, tudo deu certo. E na hora de chegar aqui, aconteceu isso. Mas eu confio que Deus quer o melhor para mim. Talvez não seja o que eu estava esperando, mas é o melhor. E essa confiança, gente, é uma confiança de que não é aquele negócio, Deus quis assim, né? Tipo, Deus tem umas coisas assim que a gente não entende, Ele quer o pior pra gente, às vezes a gente quer o melhor pra gente e Deus quer uma coisa que não é tão boa assim. Não, não é essa confiança, é a confiança de que se eu quero isso e Deus não quer isso, é porque Ele quer aquilo muito melhor. É isso, é essa confiança que eu tenho. E é essa confiança que eu convido você a ter. Então eu fui lá, falei, né? Eu reconheço que eu estou me sentindo extremamente frustrada, eu tô com medo de ter que pagar a passagem de novo, porque a gente não conseguiu embarcar, medo de ter que pagar a diferença da tarifa. A tarifa já foi cara, né? Uma viagem para a Austrália, caríssima. E o dólar tinha aumentado, então eu estava com medo. Eu reconheci esse medo e falei, meu Deus, eu confio. Eu confio em Ti, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Eu estou extremamente frustrada. Me envia o Teu Espírito Santo para que eu enxergue as coisas de maneira ampla. E para que eu veja o Teu amor aqui, no que está acontecendo comigo. Então, sobretudo, é uma oração sincera sobre os sentimentos que a gente tem. Não adianta a gente chegar para Deus e ficar fingindo, né? Não, eu estou me sentindo, Senhor, eu tenho confiança. A tua vontade, quando isso lá no coração fala, não, a tua vontade não, a minha. Então, muitas vezes a oração que eu faço para Deus é dizendo assim, essa não é a minha vontade. E agora mesmo eu queria que a minha vontade fosse realizada. Mas eu tenho confiança que a tua vontade é melhor. Então, envia o teu Espírito Santo sobre mim para que eu perceba e sinta isso com confiança. Porque no momento eu não estou sentindo. Você entende? Então, assim, é ter esse papo reto com Deus e sincero e confiante.
Então eu fiz essa oração muito breve com minhas filhas ao redor de mim, né? Ali com os olhos abertos mesmo, do jeito que dava. A conversa com Deus, gente, não precisa ser numa igreja ou de joelhos ou encostado, não, é a qualquer momento. Então naquele momento eu fiz essa oração. E é lógico que essa oração não é menos poderosa do que uma formal que você faz. A qualquer momento Deus está te ouvindo. E aí eu voltei lá. Voltei para o balcão. E quando eu voltei para o balcão, eu fiquei olhando aquelas mulheres trabalhando, tentando botar a gente em outro voo, tentando ver o que estava acontecendo, o que estava dando errado. E não precisava de visto para Nova Zelândia, depois passou a precisar de visto para Nova Zelândia. Com o Covid, as coisas mudaram. E eu entendi que aquelas mulheres, a vibração interna delas era uma vibração de eu não estou conseguindo, eu estou tentando o meu melhor, estou a minha gerente, eu não sei mais a quem chamar, e eu não estou conseguindo fazer nada por essa família. Eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo, eu não fui treinada para isso. Eu não fui preparada para todas essas mudanças que, com o Covid, eles tiveram lá na companhia aérea. Então, eu senti amor por essas pessoas, compaixão pelo desejo delas de nos ajudar. Eu reconheci isso. Então, como eu estava vibrando compaixão por essas pessoas, né, que eu podia estar culpando, que eu podia estar ameaçando, eu pude ir lá e falar algo que tocasse direto no coração delas. Eu pude ir lá e bater no balcão como eu bati, mas ao invés de bater no balcão e dizer vocês são culpadas, eu vou processar vocês, eu bati no balcão e falei, eu tenho certeza que vocês são capazes de resolver isso. 5 mulheres juntas tentando resolver o problema de uma família, de uma mãe com 2 crianças, eu duvido que vocês não consigam. Tenho certeza que vocês vão fazer o melhor. Não vou mais nem ficar aqui nesse balcão, eu vou ali brincar com minhas filhas. E aí, gente, elas começaram a dar risada, porque na hora que eu bati no balcão, né? O que aconteceu? Eu bati no balcão, elas falaram, pronto, vai começar, né? O caos. Quando eu respondi desse jeito, elas falaram, nossa, ela desafiou a gente, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mudou a vibração delas completamente. A vibração delas passou a ser de vamos fazer o melhor para essa família, agora vamos fazer alguma coisa, vamos fazer o melhor que a gente pode aqui, deixa eu ver aqui o que, é que a gente pode fazer. Você entende que elas saíram daquela coisa cabisbaixa de não tô conseguindo pra vou fazer mesmo, vou conseguir. E aí elas começaram a dar risada, meu marido veio de lá e falou assim, o que é que tá acontecendo, por que é que elas estão dando risada? Né? O que é que mudou? Eu falei, não mudou nada, mas calma que vai mudar. E não deu 10 minutos, elas chegaram lá. Carol, você aceita esse voo? Gente, esse voo, ele custava mais de 100 mil reais. Era um voo absurdo, caríssimo, que só o pessoal muito rico consegue voar na Qatar de primeira classe. Comendo lagosta e tomando champanhe e ficando na área VIP de Doha, que é um paraíso. Eu falo para pessoas aqui na Austrália, pessoas de condições financeiras, eles falam, não acredito que isso aconteceu. Eu não acredito. Meu sonho sempre foi viajar de primeira classe na Qatar. E eu viajei a família inteira. Eu, meu marido e minhas 2 filhas pequenas. Teve gente que eu conheci aqui na Austrália que falou, eu trabalhei em companhia aérea, eu nunca ouvi falar isso acontecer na minha vida, de fazerem o upgrade, de colocarem crianças na primeira classe. Crianças pequenas na primeira classe. Né, correndo risco de perturbar quem comprou a passagem. Então, cara, graças a Deus não teve perturbação. As meninas voaram dormindo praticamente o voo inteiro. Aproveitaram muito o soninho delas deitadas, ó, 100%, né, que a cadeira deita 100%. A gente viajar de primeira classe é um negócio assim que, como falaram aqui pra mim, mexe com a cabeça da gente. É muito bom. Em algum momento a comissária de bordo falou pra mim assim, a senhora quer que eu deite a sua cama, que eu prepare a sua cama? Eu falei, preparar minha cama? Quero. Ela bota um edredomzinho na cama, deita a cama todinha, ela forra a cadeira pra você, deita completamente e fica ali lindo, na sua cabinezinha. Você janta lagosta, toma champanhe, é uma coisa assim
come na hora que você quer, você decide, tem um menu, várias sobremesas, vários pratos, entrada e tudo mais. A área VIP, você toma banho, dá banho nas crianças, tem uma sala para você descansar com a sua família, que as pessoas vêm servir você. Você não paga nada. Ah, gente, foi assim uma coisa de outro mundo. Mas eu tenho certeza absoluta que se naquele momento eu tivesse escolhido, né, ou eu não tivesse escolha, eu fosse simplesmente arrastada para sentir o caos e para ficar na vibração do ódio, da raiva, da culpa, do apontar o dedo, do julgar, do ameaçar, do procurar uma vingança, vou ameaçar, vou, sei lá, procurar botar na justiça, alguma coisa assim, eu não ia conseguir isso que a gente conseguiu para nossa família. Então, a gente não tem noção, isso é só uma prova, mas isso já aconteceu muitas vezes na minha vida, a gente não tem noção de todas as possibilidades maravilhosas, incríveis, inacreditáveis que podem acontecer na nossa vida se a gente simplesmente escolhe ter domínio próprio. Não sou eu que estou falando não, tá na palavra. Quem domina a si mesmo vale mais do que quem domina uma cidade. Então, pelo amor de Deus, leva isso a sério. Se tem uma coisa que você precisa levar a sério na sua vida, se você quiser transformação, busque o domínio próprio. Busque ter domínio sobre você mesmo. Você vai perceber que você tendo domínio sobre si mesmo, todas as áreas da sua vida fazem BUM! Todas juntas. E toda vez que você tem uma dificuldade, ela é só para apontar alguma coisa que você ainda precisa evoluir e dominar a si mesmo. Então fica aí esse vídeo para vocês. Gente, esse vídeo, ele é para guardar, para salvar, para compartilhar, ele é uma coisa que pode salvar a vida de muitas pessoas. Tirar muita gente de uma realidade que elas já acreditam que não tem mais como fugir. Então assiste esse vídeo de novo. Divide ele com quem você ama. Tá bom? E fica com Deus e até o próximo.